Boa noite, gente. Vamos para mais uma live hoje. E dessa vez vamos convidar um amigo muito especial para falar sobre finanças e alta performance. Vamos lá, Patrick já está entrando. Oi, Renatinha. Oi, Rodrigo. Oi, Patrick. Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo bem? Ai, caramba, tá frio aí também? Aqui tá frio, viu? Aqui tá uma friaca, viu? Tá. Nossa Senhora. E aí, Pessoal, Patrick, como estão estamos vocês aí? bem. Eu gosto, pessoal, eu gosto sempre de contar de onde a gente se conhece, né, Beatriz? Pessoal, porque isso Sim, aqui acaba ficando gravado. Então, assim, é. primeiro é uma honra, Beatriz, você me chamar aqui para a gente conversar um pouquinho. A Beatriz é minha parceira de jornada aí no UP. Para quem não Ah, sabe, eu tenho a mentoria do Roberto Chiniachik e do Arthur uhum. Chiniachik, né? Aliás, dos dois A, hoje. a honra é toda minha, Patrick, de ter a Imagina. oportunidade de conhecer, É legal. E é uma né? mentoria bacana, né, Beatriz? Porque eles fazem Sim, vários desafios para nós, né? Eu aqui estou fora da minha zona de conforto, acho que você também um pouco, então, porque eles nos totalmente, obrigam a... né? Então, mas acho que essa é a vantagem, porque eles acreditam na nossa capacidade. Então, eu fico muito feliz, e principalmente com o Medeiros agora, que está sendo nosso mentor mesmo, né? Tá pegando na É, nossa mão. Eu tá. acho legal. O Clebão tá aí, Hum, fala, Kleber. É o Não sei se você conhece o Clebão. Conheci Clebão. no ano passado. É o homem das finanças aí do Instituto Gente, agora tem uma nova carreira aí, um cara show de É. bola. Abraços, Clever. Abraço, Clebão. Então, Então, Patrick, vamos Gui, lá? vamos passar um pouquinho de conteúdo pro nosso pessoal? Bora lá. Vamos, bora lá. É, você vai falar um pouco de finanças, né? Isso. Tá, então, você acredita que as pessoas possuem muitas crenças sobre o Putz, dinheiro? com certeza, viu, Beatriz? É o que mais eu ouço quando eu ou fazendo algum atendimento, ou até nas próprias lives, ou na mentoria, às vezes que eu estou conversando. Uhum, Todos nós temos muitas crenças, e isso trava a gente, principalmente, vou falar da minha área, da parte financeira. Por quê, Beatriz? Aquelas coisas que a gente ouve nossos passados ancestrais, sabe? Tipo, dinheiro não dá em sim. árvore, dinheiro não traz felicidade, é, tem até os absurdos, os ricos não vão herdar o reino dos céus, qualquer coisa Uhum, assim, ou quem é, tem dinheiro é de família rica, ou pelo menos faz coisa errada. Então, assim, não sei por que as pessoas rotulam demais, não existe rótulos para as coisas, né? Não uhum, vim aqui dizer para nossa audiência que o dinheiro não dá da árvore, não é isso, mas o dinheiro é fácil quando você tem uma atividade bacana, quando você faz o que você gosta, você uhum, passa seu tempo produzindo de uma forma que agrega valor para você, agrega valor para o próximo, e o dinheiro vem naturalmente, né? sim. E na minha visão, E, Beatriz, o dinheiro só potencializa muito quem você é, sabe? Se você é uma sim, pessoa mesquinha, você só é mesquinha com mais dinheiro. Se você é uma pessoa que ajuda as pessoas, quanto mais dinheiro você puder, uhum, mais dinheiro você vai ajudar. Não sei se você sim. concorda. Concordo totalmente. E vendo pelo lado da alta performance, a escolha como você trata o dinheiro, né? Ele faz muita diferença, porque se você trata o dinheiro como algo sujo, isso sempre vai te trazer coisas negativas. Mas se você escolhe tratar o dinheiro como algo que te traz um crescimento, você vai crescer sempre, né? Sim, a energia que você traz ele. Só dá parabéns. A Kênia, uma super advogada trabalhista, amiga minha de uma mentoria do Rodrigo. Você conhece o Rodrigo Ferreira também, né? Fez up Conheço, também. sim, Ela tá comigo na mentoria, show de bola também. Então, é isso mesmo, Beatriz. E assim, ó, e falando um pouco mais, por que que eu não gosto, por que que eu tento explicar às pessoas sobre crenças, sabe?
Não pode, não existe tantas verdades absolutas sobre qualquer assunto, né? Você precisa estudar sempre, buscar mais informações. Você veja Sim. aqui, hoje, não só eu e você que estamos numa mentoria, mas uma série de pessoas que estão com a gente ou em outras mentorias, essa história da pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Ou parece que você entra nessa guerra da televisão aberta com o governo, né? E aí todo mundo vai ficar doente ou todo mundo vai ficar pobre e tal. E assim, de verdade, Beatriz, eu não tenho a solução para esse problema e você também não tem, mas então a gente tem que cuidar da nossa vida. A gente tem que respeitar a regra imposta pelo governo, que é de Sim. ficarmos em casa, que é de evitarmos o máximo que a gente puder, lógico, quem precisa sair, quem tem que fazer suas Sim. atividades, ok. Mas assim, dentro de uma lógica, você tem que enxergar o seu posicionamento até na sociedade, né? E aí onde você fala, eu não preciso obedecer todo mundo que está fazendo, vamos brigar. Não, vou fazer, vamos estudar, vamos entrar em mentorias como a gente está participando, vamos ler livros, vamos criar jogos, em caso você também tenha um filho pequeno, né? É filho ou filho, Sim. né? Filha, Alice. Filha. Então, fazer atividades. Eu acho que apareceu tantas oportunidades, lógico que ninguém deseja isso para ninguém, mas aconteceu Não. tantas coisas para as pessoas se espelharem, né? E aí até tive algumas pessoas que conversaram comigo nesse período, continuam, e eu falo assim, não, essa pandemia é um problemaço, mas essa pandemia, ela atingiu toda uma gama da população, o mundo inteiro. Mas tem as nossas pandemias internas, tem o seu problema que acontece só com você, na sua Sim. casa, na sua família, e você tem que estar preparado para todas elas. Então, esse negócio, e às vezes você não é preparado porque você ouviu uma história, ou você tem uma crença, ou você não faz a sua reserva, alguma coisa nesse sentido, e você acaba se perdendo nesse Sim. mundo, né? Nessa parte E toda. também tem a questão que, estando nessa pandemia, é, a- na verdade, aqueles que se deixaram abater, né, é porque não viram o lado bom, né? Optaram por não ver o lado bom. Porque Optaram. por exemplo, eu comecei as aulas online e eu tô fazendo o curso de psicanálise também, tudo online. Antes era tudo presencial. Uhum. E tenho colegas de turma que desistiram do curso. Então foi uma opção. Eu optei por continuar a estudar. E E você vê como você está saindo dessa, né? Você vê como que você está sim, hoje e como você estava. Parece que estamos há 100 dias já, né? Então você é. vê como que a gente estava há 100 dias e como é que a gente está hoje. Eu, particularmente, Beatriz, eu nunca tinha feito uma live antes da pandemia. Para não mentir, eu fiz uma por um desafio de um professor meu da época de coach, Uhum, mas eu fiquei muito no atendimento mais presencial, tal, então não vim tanto na rede social. E agora apareceu, e eu na verdade vi isso aqui, vi vários mentores que nós temos, né, e outras pessoas que eu sigo na rede social, aproveitando essa oportunidade para fazer vários informes, dar uhum. várias cursos, mentorias, né, e muitas delas gratuitas, né, Beatriz? Muitas delas Sim. gratuitas. Não estamos nem Não, falando tem, aqui de dinheiro. tem muito conteúdo, né, para você querer aprender alguma coisa. Nunca vou esquecer aquela historinha que o Arthur contou do Hum, mercadinho de cereal do lado da casa dele. mais ou menos, Que, você pode me lembrar? que o. Ao invés de o mercadinho. Era um mercadinho que só vendia produtos naturais e cereais e É. tudo, né? Ao invés de fechar a porta, ele passou a vender álcool gel e produtos de Hum, limpeza. lembrei. Uhum, Lembrou? Então, é lembrei. uma opção que ele teve, Por né? quê? De se manter no mercado, né? E continuar gerando, e é o que a gente fala. Por que que eu acho super Sim. interessante o que a gente está fazendo aqui? Uhum. Estamos iniciando nessa carreira tal. Porque é o que eu estou te falando, a gente não está focado ali, estagnado, vendo a informação passar. E eu não estou dizendo aqui, não sou contra a televisão, eu só não assisto, tá? Mas eu não Uhum. sou Eu também contra. não. Ir lá. Que eu falo assim, é que é muito, de verdade, muita alienação. Você passa, um filme é uma coisa. Um filme é bacana, e ele, às vezes, Sim. e vários filmes têm história, inclusive a gente recebe vários filmes, né? A gente recebeu É, ontem, na nossa mentoria, vários sim. filmes com histórias por trás para a gente enxergar, para a gente se espelhar.
E é isso que eu falo muito para as pessoas. Você tem que ver, cada um de nós temos uma vida. E assim, não existe soluções mágicas. É óbvio, não existe Não soluções mesmo. mágicas. As pessoas querem fórmulas mágicas para soluções individuais. Então, assim, não, você vê um mentor, você vê um filme, você segue uma pessoa, mas para você ver que aquilo é possível. Mas Sim, você vai aplicar na sua vida da sua forma e do seu jeito. Porque é sim. você que tem a forma de agir, como cuidar da sua família ou não. Então, É, eu vejo, eu gostei muito dessa parte e principalmente do desenvolvimento pessoal, Beatriz, por causa disso. É uhum, muita gente que pensa igual a gente, faz parte desse é, mundo hoje online, uhum, paciência, mas com muita probabilidade de continuar, aumentar esses eventos online, mas também manter os eventos presenciais no futuro presenciais muito próximo. depois, é. Que É, é o que eu espero. o Nietzsche, aquele pensador, ele tem uma frase, né? Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que você precisará passar para atravessar o rio da vida. Sensacional. Ninguém, exceto Sensa- tu, né? Então, Sensacional. e também isso vale para a vida financeira, né, Patrick? Porque Com se certeza. você é uma escolha você guardar ou desperdiçar, né? Então, e você vê como tem tudo a ver o que a gente está conversando. A gente está falando da crença e da alta performance. Veja, você provavelmente se sente, né? E o pessoal que está nos ouvindo, ou assista isso depois, ele vira, ele é uma chave de virar a sua alta performance, né, Beatriz? Porque ele não Sim, está ali alienado em algumas informações, ele está pegando, buscando informações, sejam de estudantes como nós, sejam de mentores maiores, mas ele uhum, está buscando fazer. Eu acho que isso é muito importante na vida da gente, alta performance, nesse sentido, né? sim, né? E, Patrick, você acredita que existe uma idade para começar a poupar? Ou para algumas pessoas já é tarde? Não, boa, ótimo, com certeza não, viu, Beatriz? Porque, veja, eu quero falar dois pontos para o pessoal, porque eu gosto de dar algumas dicas bem práticas para o nosso pessoal, da nossa audiência entender. Então, assim, uma das coisas que eu já vejo, como eu acompanho, não sei se você teve a oportunidade, o Maurício Bevenuti da Startse, eu acompanho muito Sim, as informações que vêm lá do Vale do Silício, eu adoro demais o programa dele. E sim, assim, pelas pesquisas dos cientistas, tá? Isso já é realidade. As coisas já estão numa evolução da parte científica mesmo, da saúde mesmo, né? uhum, Tanto é que você vê, em questão de meses, eles vão descobrir a cura do coronavírus, eles vão ter uma vacina mesmo, eles sim, vão ter, né? Então, e hoje já existem impressoras que eu já vi lá que eles já estão trabalhando com tecido humano. Então, ou seja, a lógica deles é que nós já é, somos, eu, você, as pessoas que estão ao nosso lado, seu marido, já sim, somos as pessoas da geração que vão durar 100 anos, né? E por sim, que eu estou falando isso? Porque, veja, eu gosto desse ponto por dois motivos. Eu tenho meu filho, tem 16 anos agora, e eu estou ajudando, começando ele na educação financeira, que foi um dos motivos que me trouxe para isso aqui, porque a escola dele já passou por algumas escolas particulares, e a minha filha também, e nenhum deles, uhum, ninguém conversa sobre dinheiro, ninguém fala, ninguém ensina mesmo na prática. é, Então, eu estou pegando, levando ele na corretora, conversando sobre investimento para ele aprender. E eu fiz um plano para ele e para outras pessoas, para jovens, que chama Atingir Meta. O que essa molecada toda quer saber? Olha que loucura, você vai ver que tem a ver com a nossa idade, é, com fatoridade, com fatoridade. É, por exemplo, quando você vai para o mundo dos investimentos, Beatriz, você é dividido em três categorias, tá? Basicamente, ou você é do mundo conservador, do módulo conservador, ou você é do modo moderado ou do agressivo. sim, Basicamente é o seu apetite a risco, a é, disposição que você tem e, com certeza, o tempo que você tem, que você pretende para aquele produto. Não tem a uhum, ver com a sua idade, sim com o tempo para o produto. sim, E aí, nessa, eu peguei dentro do perfil moderado, fiz uma conta de atingir meta, que é essa molecada toda quer ficar milionário. Né? E é, veja, dentro do perfil milionário, que era o que a gente tinha antes na renda fixa, antes da pandemia, então, óbvio que isso é um estudo, mas ela já veio, eu já trouxe aqui uma informação que eu vejo, que você tinha aquele tal do 1% ao mês, então onde você tem isso uhum, no moderado, antigamente você tinha isso sem risco nenhum, tá? Hoje não sim, é, mas você continua tendo com sim, algumas configurações do seu assessor. Eu não estou aqui para fazer nenhum
convite a investimentos, eu nem tenho capacidade para identificar investimentos para as pessoas. Mas eu conheço algumas coisas que é o que nossos mentores nos falam, né, Beatriz? Os 20 metros que eu estou na frente de alguma coisa, eu quero passar para alguém e enxergar. Então, por que eu estou falando isso aqui? E vou concluir agora com a parte da idade. Porque daí a gente fez uma meta que em 30 anos, uma pessoa sai com aportes mensais de R$ 300 apenas, R$ 300, não é nada tão fora da normalidade, com capital inicial de 5 mil, ela chega lá. Poxa, não, tá bom, mas eu estou te falando de você se tornar do zero ao milionário. Só explicando para ele o que é a composição, os juros compostos, o que é juros sobre juros, o que é não mexer. E aí eu acho que para nós, um pouco mais de idade do que meu filho, do que essa juventude toda, o que acontece? Você tem erros que eu cometi, né? Eu aprendo muito com nossos erros, nossos fracassos. Então, eu teria muito mais condições hoje de fazer essa lógica de guardar do que um jovem. Porque o jovem vai ter uma série de oportunidades, ele não tem a família que a gente tem para cuidar, ele não tem essa meta. E está tudo bem. Só que daí, com isso, a gente conseguiria chegar nessa meta de uma certa forma até mais harmônica. Não estou dizendo... Então, o que eu quero dizer assim, quem tem 60, 70, poxa, você tem 30 anos. E eu não estou falando que a pessoa tem que virar milionária, porque ela, na verdade, tem que curtir a vida dela. Tá? Mas o que eu quero dizer assim, é que é totalmente possível você fazer isso hoje, dentro de uma lógica, dentro de uma meta, que, aliás, é o básico do nosso trabalho, né? Tanto do meu como do seu, da alta performance. A gente tem que estabelecer metas para os nossos clientes, coaches, parceiros, alunos, porque senão você não consegue enxergar. Então, por isso que eu vejo que sim, não existe idade e é totalmente possível você chegar em patamares elevadíssimos em relação à questão do dinheiro, desde que você tenha uma consistência no que você for fazer. E eu não acho que é um aporte tão fora do normal de quem trabalha, assim, entendeu? Não. E lembrando que a construção da meta, né, para alta performance, né, para o seu cérebro entender que você quer atingir aquilo, a meta tem que ser específica, datada, tem que ter números, e isso vai muito... Tem que ter números, né? Isso vai muito do financeiro, né? Sim. Porque, teoricamente, uma meta, ela sempre busca uma melhora financeira. Tirando emagrecer ou essas coisas, mas muito do crescimento que as pessoas querem é o financeiro, né? Sim. E aí você tem que fazer sempre a meta smart, né? Que o pessoal fala. Né? Que é uma coisa que eu descobri, sabia, Beatriz? Fugindo um pouco da sua pergunta, mas conversando assim, eu descobri nessas lives e nas mentorias, no pessoal que eu estou conversando, tem pessoas que nem o mínimo que é um orçamento doméstico faz. Aí fica difícil a pessoa enxergar ou ter uma meta, como você acabou de colocar, se ela não consegue nem saber exatamente qual é o saldo que ela tem, se é positivo ou negativo no mês. Ela pega simplesmente o cartão e vai passando, ou quando ela tem, ela compra ou pede emprestado, e ela não enxerga exatamente onde é que está indo o dinheiro dela. Então ela precisa ter um orçamento doméstico, né? E só para concluir a parte do fracasso, eu peguei um ditado aqui eu também gosto de autor, eu gosto do Napoleão Hill, acho que você conhece, e aí ele tem um livro dele que ele fala assim, que os nossos fracassos temporários só nos mostram o quão perto estamos do nosso sucesso desejado. Ou seja, aquilo que eu te falei, a nossa experiência, tudo aquilo que a gente errou, que a gente, hoje, no meu caso, né, eu consigo enxergar muito mais as minhas metas e quando as pessoas conversam comigo, eu ajudo elas a identificar delas, foi esses fracassos que eu tive para falar assim, olha, essa pessoa aqui, até infelizmente, até às vezes até relacionamento, você precisa enxergar o que isso é nocivo e o que isso é produtivo, né? Porque tem também coisas que é bacana. Então, é o que eu acho legal aqui a gente falar. E antes eu queria te fazer uma pergunta de alta performance, mas para não fugir muito do assunto da parte de crenças, de coisa que a gente ouve falar, eu queria ver se é cabível ainda, se você acha que vale a pena. Mas assim, por exemplo, eu sou da época que meu pai e o vô da minha mãe falavam assim,
para você viver de renda, você tinha que trabalhar muito, assim, e quando você tiver dinheiro e viver de renda, Uhum. você compra uma série de imóveis e vive de renda. Não sei se você sempre ouvi isso. Sempre ouvi isso também. Então, olha como que a gente tem que estar de olho, por isso que eu falo, cuidado com as verdades absolutas. É, Falando hoje, julho de 2020, isso já é uma realidade há alguns anos, tá? sim. Mas eu já digo para você que depende. É muito complicado, porque hoje nós temos, falando de investimentos, é a coisa que algumas pessoas não conhecem, hoje nós temos os negócios chamados fundos imobiliários, que é exatamente o pagamento de um aluguel de um imóvel. Só Uhum. que na minha visão, tá? Do que eu conheço, ele é muito maior e mais amplo do que você ter sua casa, porque você participa de empreendimentos milionários. Você é dono de Sim. shopping, você é dono de lojas bancárias, de agências bancárias, você é dono até de hospitais, tem de empresas logísticas. E olha que loucura. Então, eu trouxe um dado para a nossa audiência ter noção do tamanho que é isso hoje, em julho de Uhum. 2017. Só para você ter, a B3 é como a gente chama a Bolsa de Valores. É o nome do balcão, chama B3. É. Hoje nós temos lá 214 fundos desses que eu estou falando. Lá dentro, fazendo negociação. Desses Uhum. 214, Beatriz, eles têm 656 ativos imóveis. Desses imóveis, milionários. Lá não tem Sim. nada de 300 mil, não tem casa de 300 mil. É. Porque assim, porque você Uhum. faz parte de um pool de pessoas. Então, assim, Sim. veja, para essa pandemia, algumas pessoas que eu conversei, que eu interagi, fez super diferença. Porque, veja, teve gente agora que na pandemia que tinha uma casa de 300, 400 mil e com a loja fechada, você deu exemplo aqui do Arthur da mercearia, de alguém, Uhum. precisou vender a casa de 300, 400 mil, mais barato, óbvio, tem os oportunistas disso, e não tem muito o que fazer. Se você faz parte de um fundo desse, você olha que loucura. Seria ideal se você pudesse, você só está precisando, sei lá, vamos supor, 10% do seu patrimônio. Então, de 300 você precisaria de 30 mil. Vamos fazer uma conta redonda. Sim. Seria legal se você conseguisse vender só a cozinha da sua casa, só um quarto. Isso é impossível. Né? É. Num fundo desse, é totalmente possível, porque você vai lá e manda resgatar exatamente o valor do que você precisa. Você entende? Você entende Sim, que então entendo. É bem pessoas vivem interessante, de né? renda. Eu e outras pessoas vivemos de renda de imóveis, só que com outra Com forma. outra E vou te visão, é. falar, e lá o fundo, é óbvio que com essa pandemia caiu a valorização do fundo, mas caiu a do imóvel também. Caiu a do imóvel também. O imóvel você A- não vende no mesmo preço. Só que a do imóvel cai muito mais, né, do que o fundo imobiliário. Então, é por isso que. Então, são dicas, são detalhes, Beatriz, que eu vi que as pessoas não tinham. Né? Quando eu Uhum. falo esse assunto, pelo menos algumas pessoas Sim, me ouvem, eu mando mensagem depois. Nossa, existe esse tipo de produto? Existe, existe. existe. Então, é porque é por pura falta de conhecimento sobre o assunto e porque esse Uhum. assunto não é divulgado, ele não é comentado. Então, assim, é onde eu falo, porque você não vai acompanhar essas novas tendências, essas pessoas que estão aí falando desses assuntos novos, né? Então, Uhum. é o que eu vejo. Sim. Esse. Você tinha uma pergunta sobre alta performance? Então, você estava me falando de alta performance, eu gosto muito da parte, eu gosto muito da parte de método. Você tem algum método assim que as pessoas podem, você está falando de aplicar, tal? Você tem algum método prático para as pessoas aplicarem alta performance na vida delas? Sim. Acho que a primeira coisa é estabelecer uma meta, né? Que a gente Tá. estava conversando. Fazer a meta Uhum. da onde você quer chegar, da onde você quer estar. Ou no caso das finanças, de quanto você quer ter na sua conta daqui a um tempo, né? E aí Uhum. talvez o segundo passo é você criar o cronograma e planejar suas ações, Tá. né, Entendi. diárias, até mesmo pôr no papel, até mesmo aquele cafezinho que você toma, Uhum. né? Guarda. Porque querendo ou não, vai, hoje o café deve um café expresso em torno de R$ 2, R$ 3. Não, acho que o Expresso já tá mais, já tá uns Já tá 8 mais, já. né? É que faz tempo que eu Da não tomo máquina expresso. mesmo, o negócio mais bacana tá mais. Então. E aí você pensa, né?
já é, R$ 2 já é o seu dinheiro, já é o fruto do seu suor. Então você tem que saber que Uhum, aqueles R$ 2, aonde está indo, uhum, né? concordo. E aí, quando você faz esse cronograma e planeja, né, as ações, você tem que definir por onde você quer começar. É economizando pelo café? Ou é não comprando aquela roupa que você tanto ama, mas que você não precisa, né? Uhum, Porque você tem uhum, milhares de roupas no armário, entendeu? Então, uhum, isso é meio no caso financeiro, é meio que por aí, né? uhum, E aí, que nem você falou, evitar um pouco essas negatividades, tanto de noticiário, quanto com certeza. de conversas entre amigos, porque o noticiário só fez todo mundo correr Uhum, para o mercado e acabar com o estoque de álcool gel e papel higiênico no começo da pandemia, uhum, uhum. né? Tipo, A eu não vi população. muito. O álcool gel até vai, mas o papel higiênico eu não vi muito racionalidade nisso, entendeu? É, o pessoal. É porque esse é o medo da televisão, né, Beatriz? Como a gente está falando para o nosso pessoal, para a Então, audiência, para depois. Eles são obrigados a dar informação, mas, assim, como é essa guerra, e não adianta o pessoal negar, é uma guerra já entre o governo atual e a televisão, e aí eles, sim, eles aumentam, né? Eu não sou jornalista, tá, Beatriz? Mas assim, o que, que eu não tenho constado? Por exemplo, o último jornal, que às vezes, quando eu ligo, quando acaba todas as minhas lives, acaba tudo que eu tenho que fazer de trabalho, você dá uma ligadinha ali para dar uma olhadinha antes de dormir, sabe? Eu vi as pessoas opinando sobre as notícias. Eu nunca vi um jornalista falando isso. Pelo que uhum, eu saiba, opinar tem que vir aqui, igual eu e você, se é, expor. Alguém entra uma pergunta e fala que eu e uhum, você estamos falando coisa que não tem nada a ver. Isso é se sim, expor. Um jornal onde você fala e não tem interação, não existe jornalista fazer isso, que eu é. saiba. Né? Não é um Teoricamente, jornal. pelo que eu entendo de jornalismo, é que tinha que ser imparcial, né? Mas, Total, total. né? Não levar em consideração e tomar cuidado com algumas fontes. Mas, enfim, não é esse o nosso foco, assim, é só para É, mostrar o que quanto faz essas pessoas ficarem alienadas, sim, né? é, Ficarem ali. Esse é um uhum, problema. Esse é um problema. né? E também um pouco voltando lá para A você blindagem. blindagem da negatividade, Uhum. é você deixar, por exemplo, mas é só uma caixa de cerveja no final de semana. Tipo, você quer comprar sua casa ou você quer ir no churrasco com seus amigos, né? Então, tem que prestar atenção nesse tipo de conversa, porque parece o positivo, é o negativo escondido de positivo, né? Com certeza, é. Né? Aquelas Então, coisas, sabe, Beatriz? Eu ouço muita gente falar assim, mas eu trabalho tanto, eu mereço. Eu já é, ouvi isso. Eu sim, trabalho tanto, eu mereço esse churrasco, esse café e tal. Aí eu falo mais, professor, tá, e você não merece ter uma velhice tranquila, sem depender do INSS? Você não sim, merece curtir só seus netos, ou seu esposo, ou sua esposa, seja lá, sabe? Viajar sem nenhuma preocupação nenhuma. Você não merece ter é, uma independência financeira? Eu acho que não existe nada melhor que a gente mereça do que isso, de então, verdade. nada Mas, melhor do que viajar sem ficar preocupado com o câmbio do dólar ou do euro, pois é, pois né? é. Pô, lógico. Não E é tem, mais com a facilidade. Então, assim, eu acho estranho isso quando as pessoas falam isso também, né? Mas por isso que eu falo do orçamento. Dá trabalho, sabe, Beatriz? Dá trabalho guardar, dá trabalho ter alta performance, dá sim. trabalho se educar financeiramente, mas dá resultado, né? Tenho Não, certeza que a alta performance deu resultado no seu dia a dia, como a educação financeira deu no meu. sim, é comprovado, né? Quem tem alta performance atinge os melhores resultados, né? Tá vendo? Inclusive tem um A quem Marivel tá concordando. A Marivel é uma é, parceira é nossa uma do nosso parceiraça nossa, né? show de bola. Tem uma, eu vou aqui. Você gosta da Natália Arcuri, né? Gosto. No livro dela tem uma parte que fala de que as pessoas ricas constroem o próprio destino.
Uhum. não é? Já vi ela falando isso, já vi ela falando isso, já vi Então, falando em lives, já vi ela falando isso direto. E é né? verdade. É comum entre as pessoas que dão certo, você vê que elas se dedicam e ao extremo. Você vê Ayrton Senna, o Maestro. Então, eles estão se dedicando, né? Eles sabem que a vida financeira depende deles, né? Depende de uma alta Sim, performance e deles, né? Eles não sim. ficam esperando as coisas acontecerem na vida, eles vão lá e fazem o porquê, né? Uhum. É, por isso que eu adoro isso aqui e Uhum. sou apaixonado pelo desenvolvimento pessoal. Não, porque são pessoas como essas que a gente se conecta, né, Beatriz? Sim. Né? É, a gente se conecta com esse tipo de pessoa. Ah, Uhum. Eliette, Pai Serás também. Obrigado, Lia Aparecida, Marizel. É, você mencionou o Napoleão Hill, né? Qual o livro que você. Ah, tá. Então, isso aí eu tirei. Legal, que eu queria te responder isso mesmo. Isso aí eu tirei do livro, aquele Mais Esperto que o Diabo, sabe? Ah, Que ele sei. escreveu. E eu até quero deixar isso aqui para nossa audiência, que eu acho fantástico. Pessoal, esse livro, eu Mas anotei para não eu falar vou bobeira. escrever aqui. Vai Ah, falando. eu vou falar, ó, ele foi escrito, pessoal, em 1938, pra você ter noção, e ele já tem mais de 100 milhões de cópias vendidas pelo mundo hoje. Então, ou seja, é um livro super atual quando a gente vai falar de desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre o como a gente ter o controle, né? A linha dele sabe, aquele mais, esse mesmo, mais esperto que o diabo, exatamente. Então, por que que eu gosto de falar desse livro, Beatriz? Porque Uhum. ele lá ele fez uma analogia como se ele tivesse feito uma entrevista com o diabo, só que o diabo deveria contar para ele os segredos de como ele domina as mentes humanas. Então, Sim. assim, exatamente. E aí ele conta no livro que ele domina atualmente 98, na época, né, e veria até hoje, 98% das mentes humanas. E Uhum. aí o entrevistador, o Napoleão, pergunta, tá, mas como você consegue um negócio desse? Então você domina todo mundo e tal. E aí eu acho bacana a interação e o que a gente tira de lição desse livro. Ele fala assim, bom, por quê? Porque, na verdade, ele cria um sistema que ele chama de ritmo hipnótico e ele tem algumas técnicas, né? Que é o medo da morte, o medo da pobreza, Uhum. é, uma série de outras incertezas, que daí vai deixando as pessoas, elas vão tendo aquelas paranoias, que é a falta do controle do diálogo interno, e com isso Uhum. elas vão ficando, voltando no nosso início da live, onde encaixa, ficando alienadas ao mundo. Né? Sim. Elas não enxergam. Mas aí tem um trechinho do livro, você me permite ler bem rapidinho, Lê. porque é legal. Porque ele fala o problema, mas ele também era obrigado a dar a resposta. É por isso que ele criou o livro. Então, Sim. pessoal, acompanhe comigo esse trecho do livro para vocês entenderem como é super bacana. Então, ele fala assim, aqui é como ele respondendo o Napoleão Hill. Então, eu assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que elas possuam o controle das suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. De novo, voltamos lá para trás, onde a gente está falando de crença, onde alguém fala que você É. tem que fazer, que a gente já falou que nem sempre a experiência do Uhum. outro ela é para a nossa vida, ela serve como norte, mas ela não é o que a gente tem que fazer. E Sim. dois, aí ele continua. Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. E aí ele conclui, por quê? Porque o pensamento apurado é aquelas pessoas que elas não se alienam, elas não são Uhum. influenciadas. Sim. Então, de novo, eu volto aqui para alta performance e para o dinheiro, é o controle. Você tem que ter o Sim. controle dos seus diálogos internos, você tem que ter posição sobre as informações, né? Sobre as situações, aliás, desculpa. Então, é por Uhum. isso que eu venho aqui com você fazer esse trabalho e com nossos Uhum. colegas, divulgar novas informações, para que daí você tenha noção, como eu te falei, do imóvel. Hoje se discute Sim. muito, não sei, eu já sou adepto, por exemplo, de um banco digital. É uma coisa que não se esperava, mas hoje não se paga mais nada para ter Uhum. dinheiro guardado. Né? Outro dia uma pessoa até falou assim, mas o banco digital eu teria um grande problema de fazer saques, porque como ele não tem agência, não sei se você sabe, você para sacar só Sim. tem que ir no 24 horas. É. Eu devolvi a pergunta falando assim, por que você precisa andar com 10, 15 mil reais na mão, de É. verdade? Uhum. Eu ainda não reconheço o porquê que eu tenho que andar com o dinheiro vivo na mão, sabe? É. Isso é Sendo que muita todo coisa dos antigos, né?
Os Você antigos entendeu? muito que carregavam, né? Já, as coisas já mudaram, já inovaram. E a gente não paga por isso, Beatriz. Assim, o governo tem controle. Sim, ele tem controle, mas ele sempre Uhum. vai ter controle. Do que você ganhar, você tem que pagar imposto de renda. Isso é a regra universal, você não vai fugir disso. É. Então, assim, você não tem que estar preocupado em pagar os seus 15 ou 20, você tem que trabalhar para ganhar. Então, assim, as justificativas que eu ouvi, sabe, Beatriz, para não Uhum. participar da modernidade, principalmente dos aplicativos, para mim, né, não sou o maior especialista, mas assim, não me Uhum. convenceram, porque não tem lógica você não ter essas praticidades e principalmente que você gasta. Um banco Sim. tradicional, você gasta. É. Aquela agência com aqueles funcionários, você gasta. É, Alguém tem você que pagar. paga a taxa administrativa, né? Não tem como. Sim, ó, a Marivel está aqui, né? A Marivel, como eu, ela é É. ainda funcionária pública e eu também Uhum. fui. Gente, a gente às vezes fala, sim, aquela máquina é paga, paga por nós. Sim. Sempre alguém paga alguma conta. É, Não eu sou existe isso. funcionária pública também. E Você não sabia. Então, alguém paga a sua conta. alguém paga o meu salário. Sempre. E as empresas. Isso, não estamos falando Uhum. das coisas que acontecem no governo, não é para esse assunto. Mas eu quero Uhum. dizer assim: sempre tem que alguém fazer a manutenção. Então, uma empresa é igual, um É. banco é igual. Para existir uma agência bancária, aquilo custa. E o banco Sim. digital não tem agência bancária nenhuma, então não tem. Então O ele não tem comparativo custo. não tem custo. Uhum. Então, é esse tipo de dica que eu acho bacana passar para nossa audiência, que é coisas, por exemplo, que eu descobri, Beatriz, há alguns anos. Não é que eu descobri desde que eu tinha 16 anos, É. não. Porque senão eu já teria chegado onde eu queria muito mais rápido, mas tá bom. Sempre é tempo de aprender, Não, né? sempre é tempo de aprender, né? Ah, E Oi. de não, fala o que você ia falar. Não, assim, para mim era isso que eu queria, adorei que eu queria falar do livro. É um livro que eu li e eu achei a sacada do autor super Uhum. bacana, super indico para quem está aqui nos assistindo, assistir isso depois gravado, vale a pena. É um livro gostoso, né? E olha Sim. aí, a mãe dela tem banco digital, Zoom nas reuniões, faz parte da mentoria, é isso mesmo, Maribel. É isso aí. É, É a modernidade que está se impondo. E se você não acompanha, você fica para trás. e não tem lógica a gente não participar, né, Beatriz? Por que não Sim. participar? A minha mãe também, viu, Marivel? Também tô pondo ela em todas as mentorias aqui que eu posso. Em live. Hoje ela não apareceu aqui na live porque ela gosta de assistir depois no YouTube lá. Uhum. Mas eu também acho, elas estão acompanhando. O banco digital, inclusive, para ela foi algo novo. Quando ela identificou que não se pagava nada para É. depositar, ela falou, nada. Eu falei, nada, nada. E transfere, ela falou, pô, bacana. É, Então, minha mãe tá aprendendo a mexer com o banco digital agora que eu tô ensinado. Mas foi então, tipo, no começo da pandemia pra cá, porque antes ela preferia ir na agência, é, tá? É, e ela tem 70 anos, tá? Ou seja, ela não tá parada, ela tá aprendendo, né? né? Então, é isso. Não Não. importa a idade. Toda Não, hora é a com hora. certeza. Eu lembro do meu avô com 96 anos aprendendo inglês, Olha aí. Olha que fantástico. Olha que né? fantástico. Pô, eu Porque acho fantástico. vinha muito aquelas palavras delivery, começou muitas as palavras estrangeiras fazer parte do nosso vocabulário, né? Aí ele Uhum, uhum. resolveu ir aprender. E Tá foi, vendo? Então, 96 anos. e a gente se sente, e a gente, né, Beatriz, a gente se sente vivo quando a gente está produzindo, quando a gente está buscando É, informação, buscando isso. conteúdo. E isso Eu é acho muito importante porque você mantém o seu cérebro ativo. o cérebro ativo. E Isso se isso é mantém em importante. alta performance, né? Alta performance, e isso mantém a saúde do nosso cérebro, né? Eu que sou da área da saúde, eu estudei muito neurofisiologia. Quando você Hum, mantém o seu cérebro ativo, doenças como Parkinson, Alzheimer, é muito mais difícil da pessoa apresentar isso, esse tipo de olha. doença. Então, quando você para de estudar, para de sonhar, você envelhece, Hum, né? certeza, Não é? certeza. Oh, certeza. Nossa, fantástico.
Ah, que legal. Ô, Beatriz, nós estamos chegando aqui ao final, mas eu queria Já. contar uma historinha aqui. Você quer falar, antes de contar, você quer falar mais alguma coisa do seu método, da alta performance? Eu acho que o da alta performance, o que a gente falando em cérebro, né? Hum, Você mantendo a alta performance, você tem que lembrar de que você tem que comemorar as suas conquistas, né? Até esqueci, mesmo verdade. aquele R$ 1 que você economiza já é o primeiro passo, né? Uhum, E quando você faz isso, o seu cérebro entende que você está caminhando e está te levando para outro lugar. Se você não uhum, faz a comemoração, a tendência de você parar é muito maior. Então, lembre assim, sempre comemora e agradece. Mesmo que uhum. você faça alguma coisa errada, você tem que agradecer. Porque não há aprendizado ou crescimento sem os erros, né? Sim, sim, concordo, concordo. Né? E, aliás, a gente sempre melhora, né? Porque a ideia é que você não passe por aquela situação de novo, né? Você Sim, aprendeu. É, você sempre melhora, né? Busca sempre ó, a melhorar. Maribel colocou aqui, ó. Cérebro precisa de elasticidade, Sim, tá sempre ali. aham. Agradecer sempre, é isso mesmo. Então, eu Diga. queria. Tem uma fábula que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. A Maribel, parceiraça, ela ia contar lá no meu Ah, tempo. é. Então, tem uma fábula que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem feito ultimamente. Então, eu li, inclusive, num dos livros do Chiniachik. Então, é a fábula da raposa e do tigre. Você já ouviu falar? Já. Fantástico, né? Então, Uhum. diziam, pessoal, que há muito tempo atrás, né, numa floresta, vivia uma raposa, né? E um dia, um lavrador encontrou essa raposa e reparou que ela não tinha as patas da frente, não tinha as duas patas da frente. Provavelmente porque ela perdeu, porque ela caiu em alguma armadilha de algum caçador ali, alguma coisa aconteceu com ela. Uhum. E ele ficou intrigado. Ele falou: "Uai, como é que ela tá sobrevivendo? Se ela ficou uma presa fácil para os predadores? Ou como que ela pode caçar, né? Se ela não tem condições disso?" Então ele ficou ali olhando para ver o que acontecia. E depois de um tempo ele percebeu que, na verdade, essa raposa ela vivia numa caverna escondida. Em que Uhum. de vez em quando surgia um tigre com alguns restos da sua caça e deixava ali, perto da porta da caverna. E assim Sim. que ele se afastava, a raposa se arrastava até lá e conseguia se alimentar. Se alimenta. E isso ele viu que aconteceu repetidas vezes. O tigre sempre generosamente oferecendo parte da sua refeição para a raposa. Uhum. O lavrador, olhando isso aí, pensou então assim: poxa, se essa raposa que está sendo alimentada sem fazer nada, porque existe algum, sei lá, poder superior, alguém invisível, algum criador que não precisa nada para trabalhar, por que que eu tenho que trabalhar tanto pelo meu alimento, pelo meu sustento? Uhum. Porque eu também não posso ficar descansando na minha cama esperando para ser alimentado. E a Uhum. partir daquele dia, então, o lavrador decidiu que não ia mais trabalhar na sua roça. Ele ficou dentro da sua casa e ficou ali esperando que a comida chegasse até a sua porta. Passaram-se os dias e, claro, nada aconteceu. Né? O homem, mesmo assim, insistiu no seu intento, passaram-se mais os dias e aí ele já estava, tipo, pele e osso já. Né? Uhum. Nessa história ele perdeu a casa, perdeu o dinheiro, perdeu a lavoura, perdeu tudo. E aí, quando ele já estava perto para perder a consciência, né, pela falta de dias ali, de meses sem comer, ele finalmente ouviu uma voz que falou assim para ele: Beatriz, homem tolo, por que você insiste em não ver a verdade? Você não percebe que deveria ter seguido o exemplo do generoso, da generosidade do tigre, ao Uhum. invés de se identificar com a raposa dependente? Então, por que eu conto essa história? Eu achei que tem tudo a ver com o que a gente faz. Porque moral Uhum. dessa história, né? A gente tem que ser, o sucesso vem de a gente ajudar pessoas, vem de Sim, você resolver os problemas dela, não de você fazer parte dos problemas dessas sim. pessoas ou de outras pessoas, né? Uhum. E quem fica, como a gente falou, quem fica só esperando a graça divina, ganhar na Mega Sena, alguém te trazer alguma informação, cara, você vai ficando velho, o seu cérebro, como já foi falado aqui, você vai ficando ultrapassado e você não vai tendo mais informações, você não vai se sentindo vivo para as suas coisas. Sim. Então, assim,
para mim, né, o que realmente importa, por isso que eu também não vejo o problema da idade, não é como a gente começou, mas sim como a gente vai terminar. Né? Não importa quanto dinheiro ganhou, quanto dinheiro a gente perdeu, mas importa quanto dinheiro, quantos felicidade, quanta alegria nós estamos pondo nos rostos das pessoas. Então, eu gosto demais, é por isso que eu me identifiquei demais com o desenvolvimento pessoal, com você aqui, que é isso que eu vejo a gente hoje fazendo. E a questão também, né, legal dessa história é que o ajudar é sempre gratificante, né? Então, tudo. Quanto mais você ajuda, mais você quer ajudar, né? Mais você quer ajudar, exatamente. Não é? Porque você, mesmo que a pessoa não te agradeça, mas você vê que ela teve uma melhora, já te faz se sentir bem. Né? É porque é uma energia boa, né, Beatriz? Não é por falar, eu não sou nossos professores, nosso mentor, mas você vê aqui, ó, a sua energia, a minha energia, a energia do pessoal, quem tiver poder. Se isso fosse um evento presencial, é algo que as pessoas sentem bem, né? Porque elas estão agregando, que eu volto a dizer, você fica lá focado numa alienação que estão te vendendo, ou você busca mudar a sua alta performance ou sua educação financeira? É por isso que eu me identifiquei demais aqui. Era esse, pelo menos, os meus recados que eu queria passar para a nossa audiência. Bom, Patrick, obrigada. Uma honra ter você aqui. Obrigado. Tá bom? E Marivel, Pri, são pessoas muito especiais, todo mundo que esteve aqui na nossa audiência, né? Obrigado, sim. Obrigado, Marivel, Liette, quanta gente. Obrigado quem assistiu isso aqui de novo. Eu vou pedir só para você salvar no IGTV para mim depois jogar no YouTube. Eu gosto de muito acompanhar pelo YouTube. Acho mais tranquilo. Porque o Instagram também, outra coisa que eu aprendi, o Instagram hoje está muito venal, viu? Tudo nele tem que patrocinar para chegar nas pessoas. Não é assim, né, pô? Tem que ajudar a gente aqui. Obrigado, Marivel. Obrigado, Marivel. Tá bom? Então, gratidão. Pessoal, um beijo para todos, um beijo, Patrick. Obrigado. Missão cumprida, Medeiros. Missão cumprida. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.